TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem Cascais, elevada às pessoas. Esta é verdadeiramente uma visita informal, mas é uma visita que eu escolhi fazer por algo que o Carlos Carreiras dizia há pouco. O Carlos Carreiras dizia há pouco que quando nós estamos na política temos muitas vezes a capacidade de aprender muito. É um dos grandes privilégios de exercer funções políticas. É exatamente o de podermos conhecer muitas coisas que são diferentes. E eu, quando visito uma instituição social, aprendo sempre mais, e isso para mim é absolutamente fundamental na tomada de novas medidas. E eu quero explicar porque é que pedi especificamente, de uma forma muito informal, vir conhecer estas mesmas instituições. Tínhamos de tomar um conjunto de medidas face aos tempos muito difíceis do ponto de vista coletivo que estamos a viver, e uma das medidas que tínhamos de tomar era estabelecer, sem preconceitos, sem vergonhas mesmo, uma ajuda a muitas famílias que hoje, face às dificuldades que estamos a viver, não conseguem prover para si ou para as suas famílias 2 refeições diárias. E por isso mesmo percebemos que era preciso ter a noção das dificuldades práticas que as pessoas hoje estão a viver e que era absolutamente fundamental encontrarmos aqui uma resposta que chamamos de Programa de Emergência Alimentar, que muitas vezes na rua as pessoas chamam de cantinas sociais, para podermos de facto ajudar quem precisa. Porque as dificuldades que nós estamos a viver são dificuldades transitórias e por isso mesmo esperamos muito rapidamente, ainda na vigência do mandato deste mesmo Governo, poder começar a reduzir até estas cantinas sociais, que neste momento, para terem uma noção, existiam cerca de 60 cantinas sociais ao longo de todo o país. Neste momento já estão contratualizadas cerca de 450, numa resposta que nós temos capacidade de fazer chegar às 900 a nível nacional. Para terem uma noção, os números são o que são, falam com a frieza, mas nós tínhamos cerca de 2 milhões de euros nesta resposta e estimamos alocar cerca de 50 milhões de euros. Quando nós começámos a desenhar esta resposta, nós percebemos perfeitamente que a única forma que tínhamos de fazer uma resposta que queríamos que fosse transitória, uma resposta que nós queríamos que chegasse às pessoas e que por isso mesmo devíamos alocar os recursos efetivamente à confecção de refeições e não a construir mais equipamentos e não a construir mais cozinhas, percebemos perfeitamente que a única forma que nós tínhamos de fazer isto era olhar para as instituições sociais e pedir às instituições sociais para maximizarem as suas capacidades. Deixem-me só terminar com uma nota pessoal, mas que é uma nota muito importante. Tudo o que eu vos estive a dizer não faz sentido se nós não tivermos também uma capacidade de resposta, se nós não tivermos também quem nos permanentemente nos desafie, e este desafio tem de ser feito pelas instituições sociais, mas também pelas próprias câmaras municipais. O poder autárquico, que é o poder de proximidade, tem aqui uma responsabilidade enorme. E eu digo isto não é por ter vindo algumas vezes a Cascais, é que eu de facto venho muitas vezes a Cascais, porque eu acho que aqui se demonstra de uma forma muito satisfatória esta união de esforços e, acima de tudo, uma Câmara Municipal que percebeu claramente e perfeitamente que é com inovação social, é com novas experiências, é apoiando instituições que conseguem ter um conjunto de novas respostas, que conseguem incorporar nas suas respostas outras fontes de financiamento e que são essenciais para a resposta essencial que as instituições estão a dar, e é exatamente por haver tantos exemplos de excelência em Cascais que, efetivamente, eu muitas vezes venho cá, porque eu acho também que há uma grande preocupação num tempo de maior dificuldade, nós também darmos a conhecer os exemplos positivos, nós darmos a conhecer as coisas que vão funcionando bem no nosso país, e quero-vos dizer que se nós hoje temos coesão social, se hoje, mesmo num tempo de dificuldades, o país está a conseguir atravessar este tempo com coesão social, garantindo que, de facto, efetivamente, ninguém fica para trás num tempo mais difícil, é também mostrando os bons exemplos que nós conseguimos fazer isso. É por isso que eu venho tantas vezes a Cascais. Isso não seria possível se nós não tivéssemos também um Presidente de Câmara muito empenhado, que perceba perfeitamente que, num tempo de dificuldades, respostas como as respostas da ação social são exatamente o que os nossos concidadãos pedem de nós, e, portanto, se não tivéssemos também um Presidente de Câmara muito focado nestas matérias, isso não teria sido possível. Portanto, o Presidente de Câmara, quando alguma coisa corre mal, também batem à sua porta. Acho que, objetivamente, quando as coisas correm bem, neste ponto de vista da ação social, penso que em Cascais, como exemplo, os parabéns também são para si. Muito obrigado a todos. TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem.